paz do Senhor, irmãos. Eu venho através desse vídeo hoje deixar uma mensagem para você. Eu quero passear um pouquinho na Bíblia com você, se assim você me permitir, através desse vídeo. E creio que grandes coisas Deus vai falar conosco, comigo e com você através desse vídeo. Irmãos, o tema é pecados ocultos. Aqueles pecados que passam despercebidos. Aqueles pecados que nós não damos tanta importância como deveríamos. Eu já cheguei a comentar isso em alguns vídeos, que aos olhos humanos, às vezes um pecado eu coloco como um assassinato, ou um adultério, ou prostituição. Eu coloco que aos olhos humanos, esses pecados são grandes. Só que, meu irmão, eu venho te dizer, através desse vídeo, que para Deus não existe pecado pequeno ou pecado grande. É pecado da mesma forma. O que muda aí é a consequência. Se a pessoa cometeu um pecado de um assassinato, ela vai pagar por isso. A consequência dela vai ser através de um tribunal, de um juiz. E se a pessoa cometeu um pecado de ter uma mágoa guardada, talvez, a consequência dela vai ser para ela, vai ser interna, vai refletir na saúde dela, como já falei. Então, assim, mas para Deus, todos são pecados. Então, nós devemos ficar atentos a esses pecados pequenos, entre aspas, pecados ocultos, porque são pecados que não ficam à mostra para todo mundo ver. Pecados que passam despercebidos, porque muitas das vezes nós achamos que não tem nada a ver. Não tem nada a ver um troco que passa mais. Não tem nada a ver um irmão que bate na sua porta e você não dá atenção para ouvir, para ajudar, porque você está atrasado para fazer o seu almoço. Às vezes, coisas pequenas nós achamos que não tem nada a ver. Mas esses pequenos pecados, como nós humanos olhamos, ele tem importância para Deus. Esses pequenos pecados, meu irmão, eles impedem de sermos cheios do Espírito Santo. Esses pequenos pecados, eles acabam com a nossa comunhão com Deus. Eles vão nos destruindo aos poucos. Não é como um pecado que aos olhos humanos vai explodir. Não, fulano fez isso, fulano traiu a mulher dele. Pronto, vai ser tirado do cargo da igreja, vai afastar da igreja. Irmãos, esses pecadinhos, como a gente acaba chamando, são pecados como qualquer outro pecado e nos afastam de Deus. Acabam com a nossa comunhão com Deus e nos impede de sermos cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, através dessa reflexão que nós conseguimos ter neste momento, eu quero que você reflita comigo sobre alguns pecadinhos que cometemos sem perceber, passa despercebido. Vamos chamá-los de pecados ocultos. Pecados que fazemos e não fica à mostra para todo mundo. São os pecados ocultos. Irmão, o primeiro pecado que eu colocaria nessa lista de pecados ocultos seria o orgulho. Eu quero abrir com você em Provérbios 21, versículo 4. Provérbios capítulo 21 e versículo 4.
assim a palavra do Senhor: o olhar altivo, o coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. A palavra do Senhor afirma que o orgulho é pecado. A pessoa orgulhosa. Irmãos, vamos tomar cuidado com o orgulho. A altivez, que eu acho que entra dentro do orgulho também, o julgar a pessoa por cima, sem saber o que realmente é. Acho que também a soberba pode entrar aí um pouquinho no orgulho, a falta de humildade. Irmãos, a Bíblia diz que o orgulho é pecado. Então vamos ter mais humildade, vamos ser mais humildes nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Amém? Irmãos, o segundo item que eu colocaria nessa lista nossa aí de pecados ocultos seria a mentira. Irmãos, a mentira hoje está se tornando algo comum. A mentira, ela passa muito despercebido. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Aumentar e diminuir um fato também é mentira. Omitir, deixar de contar, também é mentira. Porque a omissão é a falta com a verdade. Então, é mentira. E o que a Bíblia vai nos falar sobre a mentira? Eu quero ler com você em Provérbios, capítulo 19, versículo 5. Provérbios 19, versículo 5, fala assim: a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. O que profere mentiras, meu irmão, não escapará do jugo do Senhor. O Senhor não se alegra com a mentira. O Senhor se entristece com a mentira. Irmãos, a Bíblia condena a mentira. Não alegra o coração do Senhor. A Bíblia é clara, ela diz: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Irmãos, o que passar disso vem de procedência maligna. Não existe talvez, não existe você, eu vou diminuir esse caso aqui um pouquinho, porque senão o meu pai vai brigar comigo, ou a minha mulher vai achar ruim. Não existe. A verdade é a verdade completa. Irmãos, o Senhor odeia a mentira. A mentira tem como pai o diabo. O diabo é o pai da mentira. Como Deus pode se alegrar com alguém que mente? A mentira, meu irmão, ela revela o caráter da pessoa. A mentira, ela vem para encobrir algo de errado. Se você mente com algo, é porque tem algo errado. Você está querendo esconder algo errado aí. Eu quero ler com você em Salmos. Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5, versículo 2. Meu irmão, Salmos capítulo 5, versículo 6. Diz assim: destruirá aqueles que falam mentiras. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que serão destruídos aqueles que falam mentira. O Senhor não se alegra com a mentira. Vamos tirar a mentira das nossas vidas, do nosso coração.
Vamos tirar porque o Senhor não se alegra com a mentira. É um pecado oculto e que muitas das vezes nós praticamos. Tem pessoas que têm já o hábito de mentir e não percebe. Mente sem perceber. Muitas das vezes mente até sem maldade, mas está errado. Vamos parar de mentir. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Irmãos, o que passar disso vem de procedência maligna. O terceiro item que eu quero deixar com você nessa lista de pecados ocultos, meu irmão, é a preguiça. A preguiça acompanha muita gente. Muita gente. Eu quero ler com vocês, meu irmão, em Provérbios, capítulo 21. Provérbios 21 e o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: o desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Meu irmão, o trabalho edifica o homem. E a preguiça, o Senhor abomina a preguiça. O Senhor se entristece com o homem, com a mulher, com o ser humano preguiçoso. E muitas das vezes nós temos preguiça. Eu tô com uma preguiça de sair de casa hoje, entrar naquele supermercado cheio, aquele tanto de gente. Irmãos, preguiça é pecado. Vamos ter ânimo. Vamos tirar a preguiça de nossas vidas para que ela não impeça a nossa comunhão com Deus. Irmão, quarto item que eu quero deixar nessa lista aí de pecados ocultos, a inveja. Irmão, a inveja é pecado. E eu quero ler com você em Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eu acho que não precisa falar mais nada. Irmão, a inveja é a podridão dos ossos. Ela acaba com a gente. A inveja é um pecado oculto, que às vezes mesmo sem querer, você tem inveja do seu irmão por algo que ele tem, ou por uma ousadia que ele tem. Irmãos, vamos tirar a inveja das nossas vidas, porque inveja é pecado. Quinto item que eu quero deixar nessa lista de pecados ocultos, a fofoca. Irmãos, nós encontramos a fofoca no trabalho, nós encontramos a fofoca na panelinha que existe nas escolas, na faculdade, nas igrejas, num condomínio. Irmão, nós encontramos a fofoca em muitos lugares e eu vou te falar, a fofoca é pecado. Meu irmão, eu vou ler com você em Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18 e versículo 7. Ouça o que a palavra diz: a boca do tolo é sua própria destruição, e seus lábios um laço para sua alma. A nossa boca, ela tem que ser boca de Deus, e Deus não se alegra com a fofoca. Meu irmão, nós já temos tantos problemas, nós já temos tantos pecados nas nossas vidas para cuidar,
Por que que nós vamos cuidar da vida do meu vizinho, da vida do meu irmão, da vida do meu cunhado, do meu primo, de não sei quem? Irmãos, a nossa vida já é tão cheia de problemas. Por quê? Por que achar tempo para falar na vida do outro? Deus não se alegra, Deus entristece o seu coração quando você comete a fofoca. E a fofoca é pecado. Irmãos, a Bíblia fala que a boca do tolo é a sua própria destruição. A boca do tolo, a boca daquele que não pensa para falar, que não reflete para falar. A língua vai à frente dos seus pensamentos, da sua reflexão. Não seja assim, meu irmão. Tire a fofoca da sua vida. Vamos tirar a fofoca da nossa vida, porque a fofoca é pecado. Irmão, sexto item que eu quero deixar nessa lista aqui de pecados ocultos é a gula. Irmãos, a gula é pecado. O apetite desordenado é pecado. Comer sem ter fome, sem ter necessidade. Eu quero abrir para você em Provérbios, ainda em Provérbios, capítulo 23. O quanto Provérbios tem me ensinado, meus irmãos. Glória a Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 2. Fala assim, meu irmão. Escute só. E põe uma faca à sua garganta se é homens de grande apetite. A pessoa que tem o apetite desordenado é chamado de glutão. Aquele que não tem o domínio sobre o seu apetite. Chega a ser uma idolatria a comida. E é pecado. A gula, meu irmão, é pecado. Deus está falando que é melhor colocar uma faca na sua garganta se você tiver a gula, se você for homem de grande apetite. Temos que comer apenas o necessário. Meu irmão, essa palavra é para mim e é para você. Porque eu sou uma pessoa que eu amo comer. Comer estava nas minhas prioridades. Hoje eu estou tentando administrar essa parte da minha vida. É difícil. É difícil. Mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Vamos tirar a gula das nossas vidas, meu irmão. A gula é pecado. Meu irmão, sétimo item que eu quero deixar aqui nessa lista de pecados ocultos é a desobediência e a rebeldia. Eu quero ler com você em Efésios. Vamos ler em Efésios, capítulo 6. Capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui nessa carta de Paulo aos Efésios fala sobre obediência, sobre nós obedecermos aos nossos pais. Irmãos, ainda falando sobre obediência, eu quero ler para vocês em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz assim: Obedecei a vossos pastores
e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Irmão, aqui nessa palavra em Hebreus fala que nós devemos obedecer aos nossos pastores. Irmãos, nós devemos obedecer os nossos pais, os nossos pastores, as nossas autoridades. Se você trabalha e é empregado, você deve obedecer, você recebe ordens do seu patrão. Então a desobediência e a rebeldia é pecado. Vamos tirar esse pecado de nossas vidas, meu irmão, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que esses pecados ocultos não venham nos impedir de ter comunhão com Deus. Irmão, o 8º item que eu ainda quero deixar aqui, nessa lista de pecados ocultos, eu até já falei, gravei um vídeo sobre isso, são as mágoas e as ofensas, a falta de perdão. Vou ler para você em Mateus. Mateus fala, meu irmão, sobre a falta de perdão. Mateus capítulo 6. Vamos ver se é aqui. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus 6, versículo 14 e 15. Fala assim, meu irmão: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará vossas ofensas. Mais do que justo, né, meu irmão? Deus pede que nós perdoamos os nossos irmãos para que Ele também venha nos perdoar. Eu gravei até um vídeo falando somente sobre isso. Então, meus irmãos, vamos aprender a perdoar. Vamos tirar a mágoa do nosso coração, porque a mágoa é um pecado. Inclusive, é um pecado, como eu falei no vídeo anterior, que destrói a nossa saúde. Ela interfere muito na nossa saúde. Ela traz vários outros sentimentos ruins que podem nos adoecer. Irmãos, 9º item que eu quero deixar para você aí: a cobiça. Irmãos, a cobiça é o pecado dos olhos. Eu quero ler para você em Mateus capítulo 6 ainda, agora no versículo 22 e 23. Fala assim, meu irmão: o olho é a candeia do corpo, de sorte que se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teu olho for mau, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmão, a Bíblia fala, o olho é a candeia do nosso corpo. Se o nosso olhar vai bem, o nosso corpo vai bem. Se o nosso olhar vai mal, o nosso corpo padece. Irmão, como está sendo o seu olhar? Você tem vigiado o seu olhar? Porque a cobiça é o pecado dos olhos. É um pecado perigoso. O que você tem visto, o que você tem assistido? Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque aquilo que o seu irmão, aquilo que o homem não vê, Deus vê. E na Bíblia fala que a cobiça é pecado, é um pecado, é o pecado dos olhos. Cuidado, meu irmão, vigia o teu olhar. Vigia, é um pecado perigoso. É um pecado que o inimigo usa muito, porque é um pecado que muitas das vezes nós nem percebemos. Cuidado,
Cuidado com as redes sociais. Cuidado com os anúncios. Cuidado com a sua televisão dentro da sua casa, o que você tem assistido. O que você tem assistido junto com a sua família e com seus filhos. Desculpa. Meu irmão, cuidado com o teu olhar. Vigia o teu olhar, porque é um pecado perigoso. E ele entra, ó, com sapatinho de algodão. Você nem percebe. Vigia, meu irmão, o teu olhar. Irmão, 10º item que eu quero deixar aqui para você é a murmuração. Irmãos, murmuração é ingratidão. A pessoa que murmura, que reclama, ela está sendo ingrata. E Deus, é claro, não se alegra. Eu quero ler com você em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 também. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Fala assim a palavra do Senhor: não murmureis, como alguns deles o fizeram, e pereceram pelo destruidor. Irmãos, vamos parar de murmurar. Vamos parar de reclamar. Se tem sol, o povo reclama porque está muito calor. Se chove, o povo reclama porque não dá para sair de casa. Se tem que trabalhar, o povo reclama porque está cansado. Se tem férias, o povo reclama porque está com tédio. Irmãos, é da nossa personalidade adâmica, pecadora, de reclamar. Mas vamos vigiar, vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar. Ah, o som da igreja hoje estava ruim, estava péssimo. Ah, o irmão hoje, Deus me livre, estava muito chato. Ah, a comida hoje, nossa, a comida ficou muito ruim. Irmãos, por qualquer motivo que seja, vamos tirar a murmuração das nossas vidas. Vamos parar de murmurar. Murmurar é significado de ingratidão. Deus não vai se alegrar com a ingratidão. Deus quer que sejamos gratos a tudo. Em tudo dai graças. Irmãos, para ter